E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um dos livros mais importantes da literatura ocidental, que é o Fantasmagoriana, uma compilação de contos de fantasma feitas por esse indivíduo, esse francês, o Jean-Baptiste Benoît Henry. Por favor, perdoem o meu francês. Este livro foi publicado em 2 tomos em 1812 e ele conta com 8 contos que foram escritos entre 1786 e 1811. A edição brasileira foi publicada em 2021 por meio de financiamento coletivo pelas Editora Sebo Clepsidra e também pela Aetia Editorial. Esse livro saiu por financiamento no Catarse e eu escolhi este livro junto com outros 2 que fazem parte dessa coleção Imaginário Gótico, o Aparicionista e o Necromante, e também são textos clássicos aí que eu vou falar sobre o sobrenatural. Quando eu ler, eu vou trazer aí a resenha para vocês. Este livro chegou em novembro, no comecinho de novembro, e eu estava tão doida para lê-lo que eu já peguei logo de uma vez e li muito rápido. Acho que eu li uns 3 dias mais ou menos. Os contos aqui são muito agradáveis, muito divertidos de serem lidos, apesar de não serem contos extraordinários de fantasmas. Mas como eu mencionei para vocês, esse é um dos livros mais importantes da literatura ocidental, não tanto pelo conteúdo, mas pelo que ele provocou, mas a gente já volta a falar disso. O Fantasmagoriana, então, ele foi, apesar de serem contos da tradição em língua alemã, eles foram todos escritos pelo Jean-Baptiste, né, transcritos em francês. Então, a edição nossa em português, ela obedece aí a esta tradução direta, né, porque direta por conta do organizador aí que os escreveu em francês, então ela vai traduzir direto do francês e não do alemão. Em um dos paratextos desta edição, e aqui eu já abro um parênteses para dizer que os paratextos das edições da Sebo Clepsidra são incríveis. Todos os livros contêm textos interessantíssimos de apoio, e aqui não é diferente. Esse texto que é escrito pelo Cid Vale Ferreira, que é um dos editores aí da Clepsidra, ele vai falar sobre a própria organização, né, o projeto de organização do Jean-Baptiste quando ele foi publicar o Fantasmagoriana. Então, os contos, por exemplo, são 8 contos. E eles começam com um conto de fantasma propriamente dito, ou seja, tem ali essa figura sobrenatural. E ele vai, ao longo desses contos, vai atenuando esse sobrenatural, até que no último conto é possível explicar o sobrenatural por meios racionais. Então, o próprio título do livro, assim como a organização, querem passar aí uma determinada mensagem ao público. Em relação ao título do livro, né, dessa coletânea, que é Fantasmagoriana, também na introdução vai ser dito que esse nome ele já dava o tom do livro para os leitores ali do século XIX. Ou seja, as fantasmagorias, né, eram essas reuniões, essas festas muito em voga na época, em que as pessoas se juntavam ali para assustarem-se umas às outras, né? No caso, imagino que a maioria daquelas pessoas que participavam dessas reuniões sabiam que aquelas aparições, aquelas coisas sobrenaturais ali eram fruto de jogos de espelho e de vários mecanismos escondidos embaixo das mesas. Então imagino que ninguém ali se enganava, né, com esse suposto sobrenatural. Então essas festas, essas reuniões eram chamadas de fantasmagorias, assim como esses espetáculos que eram aí disponibilizados para o povo, né, que abordavam o sobrenatural, só que de uma forma que claramente não era sobrenatural. Então aqui nessa introdução vai dizer também a respeito desse título, né, que tá dizendo que esse título já traz a mensagem de que este é um livro para diversão, que visa a diversão. Ele não está querendo aqui fazer um tratado a respeito de figuras sobrenaturais. Ele deve ser compreendido aí como uma coletânea de histórias para você contar em dias chuvosos ou então em vilas com seus amigos bêbados. O que nos leva a um outro ponto, a tradução. Esse livro ele foi ficar
um pouco mais conhecido quando foi traduzido para o inglês por uma mulher, uma britânica chamada Sarah Elizabeth Utterson. Esta mulher, no entanto, ela quis dar uma rearranjada aí no negócio. Ela retirou os contos com esse viés racional e ela deixou apenas os contos claramente sobrenaturais. Ou seja, ela queria passar uma mensagem aí bem diferente da mensagem do Jean Baptiste. Não contente em modificar, né, o Tales of the Dead, né, que ela traduziu o Fantasmagoriana como Tales of the Dead, ela também inseriu nessa coletânea um texto de autoria própria chamado A Tempestade, The Storm. Então, nessa edição aqui, nossa, maravilhosa, espetacular, vai ter esse texto, né, A Tempestade, depois eu falo aí, é um dos contos extras que vão ter nessa nossa edição. Porém, o que fez esse livro bombar ali na época, né, foi por conta de uma determinada festa estranha com gente esquisita em uma casa chamada Vila Diodati. A festa era de um homem chamado Lord Byron e ele juntou ali uma galera estranha, né, um casal chamado Mary e Percy Shelley, assim como o homem que lhe dava as prescrições médicas necessárias para ele aguentar toda aquela vida de sexo, drogas e... qual era a música da época? Sei lá, baladas. E que era o Dr. Polidori, e também a Claire Clairmont, que à época estava tendo um caso ali com o Lord Byron. Esse rolê aconteceu em 1816. Lord Byron foi um grande influencer, ou seja, ele era seguido por uma galera e muita gente muitos paparazzi ali costumavam adentrar a vila ou então ficar em hotéis ali próximos à Vila Diodati ou a qualquer outro lugar que o Lord Byron e sua comitiva passava para poder tirar fotos e talvez conseguir uma ou duas entrevistas e com certeza a caça de polêmicas. E polêmicas rondavam esse indivíduo, né? Em todo caso, é interessante num livro sensacional sobre a biografia da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, que era a mãe da Mary Shelley, vai falar sobre a comitiva que o Lord Byron costumava utilizar ali quando ele ia de um lugar a outro, ou seja, ele levava um verdadeiro zoológico junto com ele. Ele tinha literalmente animais, né, animais exóticos. Todas as vezes que o cara resolvia se movimentar ali entre países ou entre vilas, ele acabava sendo seguido por uma galera interessada em seu dia a dia. Mas o que Fantasmagoriana tem a ver com tudo isso? O fato é que, em um determinado dia, em 1816, Lord Byron e sua comitiva estavam extremamente entediados. Afinal, estava chovendo há semanas e por conta ali de uma erupção de um vulcão, um Vesúvio, se não me engano, em 1815. Então, naquele ano de 1816, o bagulho ficou louco em relação ao clima, né? Ou seja, em 1816, eles ali nesta vila, sem nada para fazer, com todos os planos frustrados, o que eles foram fazer, visto que não tinha Netflix, foi ler histórias de fantasmas, e o que eles foram ler foram as histórias contidas em Fantasmagoriana. É importante ter em mente que a versão aqui que eles foram ler não foi a da Sarah Elizabeth Utterson, e sim a versão do Jean Baptiste, ou seja, a versão em francês contendo os 8 contos organizados da forma como o Jean Baptiste imaginou aí a sua coletânea. Então, após toda essa contação de histórias, o Lord Byron foi sugerir ali que aqueles seus convivas fizessem um concurso de histórias. E desse concurso de histórias saiu 2 histórias aí que ajudaram a redefinir a literatura de ficção científica e ajudou a criar, no caso da Mary Shelley, né, a literatura de ficção científica, assim como as histórias de vampiros. Mary Shelley deu à luz o seu Frankenstein e o Dr. Polidori escreveu O Vampiro, inspirado principalmente na própria figura de seu empregador, né, que era um verdadeiro vampirão da nobreza, um vampiro de almas. Inclusive, por muito tempo, o Lord Byron foi ali
disseram que tinha sido ele que tinha escrito o vampiro. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Pretendo fazer um vídeo apenas sobre essa festa estranha com gente esquisita. E é isso aí. Então vamos voltar à fantasmagoriana. Como eu mencionei, esse aqui é um livro muito importante para a literatura ocidental. Mais aí por essa sua importância em relação, né, a esse encontrão aí do Lord Byron e seus convidados, e menos por conta aí da qualidade das histórias. Não que elas sejam ruins, elas são muito boas, me diverti bastante lendo. Porém, elas são histórias comuns de fantasma, né? Histórias que a gente já conhece. Aliás, já vou deixar aqui uma dica para vocês que gostam de histórias de fantasmas, para vocês pegarem esse aqui, ó, Contos Clássicos de Fantasmas, também da editora Clepsidra. Eles, se não me engano, ainda tem no catálogo deles, esse livro também foi financiamento coletivo, mas ainda tem na loja. Eu vou deixar o link para a loja aqui no box de informações. E isso aqui é sensacional, tem contos incríveis nesse livro, e tem conto lá desde a Grécia Antiga, né, de fantasmas carregando correntes, até Bram Stoker com seu conto espetacular, que é A Casa do Juiz, se não me engano, um dos melhores contos de fantasmas que eu já li nessa minha vida. É A Casa do Juiz mesmo. Enfim, fica aí a dica desse livro aí pra vocês. Fantasmagoriana, portanto, vai ter 8 contos, né, na versão original do Jean-Baptiste Benoist. Porém, na nossa versão em português, aqui saída no Brasil pela Clepsidra, nós vamos ter 10 contos, porque temos 2 contos extra. Temos O Franco Atirador e também temos A Tempestade da Sarah Elizabeth Utterson, aquela uma que traduziu o Fantasmagoriana para o inglês. Então eu vou dar uma sinopse aí desses contos e vou falar aí sobre os meus favoritos. No primeiro tomo, né, da versão original, da edição para o francês, teve 3 contos e no segundo volume teve 5. Nesse primeiro volume, então, aqui, obviamente temos um volume só, esses 8 contos. O primeiro conto é O Amor Mudo. Esse conto é bem interessante, vai falar sobre esse indivíduo, um François, que ele nasceu um verdadeiro filhinho de papai. O pai dele era bem rico, porém papaizinho morreu e ele ficou de posse de toda a grana do velho. Só que, sendo François um jovem mimado e imbecil, ele gastou todo o dinheiro dele e ficou na Rua da Amargura. Portanto, o que ele teve que fazer foi baixar aí seus padrões de vida e se mudar para uma ruazinha esquecida por todos. E nessa ruazinha, lá foi François morar, e de frente para a janela dele ali, vivia uma costureira e sua filha muito linda, muito maravilhosa, muito graciosa, e François, estando entediado e sem posses, acabou ali por se apaixonar pela beleza dessa moça. Só que a costureira tinha grandes planos para a filha. Ela não queria que ela se casasse com qualquer falido, visto que ela sabia que sua filha era muito linda. Meta, o nome dela é Mita, não sei, Meta, vou chamar de Meta. Visto que ela era muito linda, a mãe via ali o potencial para sair da pobreza, né? Então ela estava à espera de propostas cheias de benefícios. Então ela logo sacou que François estava de interesse em sua filha e acabou por fechar a janela ali, impedindo François de ver a moça. François entendeu que estava sendo indiscreto, então ele fez todo um rolê ali com espelhos para que ele pudesse observar Meta sem aparecer na janela. E em alguns dias a mãe da moça resolveu deixar a janela aberta de novo e ali François passava o dia inteiro, porque a vagabundagem, né? Passava o dia inteiro ali vendo a moça. E ele queria se comunicar de alguma forma, só que ele não podia conversar com ela. Então o que ele fez foi fazer umas musiquinhas ali na janela. E daí a Meta, não sendo boba nem nada, já entendeu. E toda vez que tinha uma musiquinha pirilampa, engraçadinha e toda alegrinha, ela sabia que François tinha visto ela e estava apaixonado. Quando a música era tristinha, era porque Meta não tinha aparecido à janela naquele dia. Ou seja, foram aí se comunicando. Meta também deu um jeito ali de botar umas plantinhas na janela para comunicar também que ela tinha entendido a deixa. E assim foi. Até que a mãe dela descobriu esse rolê todo e acabou se mudando da casa porque o François não deixava nenhuma das duas em paz. Mas vocês acham que o François desistiu? Mas é claro que não. O que ele fez foi sair em viagem para tentar arrumar uma fortuna, porque ele trabalha para quê, né? Ele foi em busca de uma fortuna. Foi em busca de uma fortuna, acabou chegando num vilarejo onde não tinha lugar, no hotel, na pousada ali para ele passar a noite. Ele foi passar a noite, como qualquer pessoa sensata faz,
num castelo assombrado. E o fantasma que estava lá vai aí decidir o destino de François. Esse é um conto bem interessante, gostei bastante dele, e eu me diverti pra caramba, ri bastante dessas tolices apaixonadas desses dois bobos alegres aqui. Gostei bastante dessa história. A segunda história é Retratos de Família, ou seja, uma família ricaça está sendo assombrada por um retrato e por um cavalheiro que anda dentro de uma armadura. É isso, maldições de família sempre funcionam em histórias de fantasma. É bem legal também, não é um dos meus favoritos, mas é bem legal. Em seguida, o terceiro conto é A Caveira, que vai falar sobre uma trupe de pobres saltimbancos que não tem muito o que fazer da vida e estão passando ali num povoadozinho a caminho de qualquer lugar, e eles acabam parando ali para descansar e tal, e o coronel, que é meio que o dono da vila, chama o chefe deles e fala: escuta, se você preparar aí um bom espetáculo de fantasmas, né, para assustar meus convidados, eu vou aí talvez você ganhe uns trocadinhos. E esse cara aceita. Mas ele não aceita apenas porque ele está interessado na proposta do coronel, e sim porque ele também tem assuntos não resolvidos a tratar ali naquele povoado. No entanto, o coronel, muito descrente, muito tomezão, pega e manda pegar uma caveira de verdade, de um pobre morto que estava ali descansando na paz eterna, e ele manda trazer essa caveira, esse crânio, para que seja utilizado aí nas fantasmagorias. Porém, o negócio vai dar muito errado. Esse também é um conto bastante interessante, também não é um dos meus favoritos, ele é ok, mas é bem divertido. Esse livro é bem divertido, sabe, gente? Se vocês gostam de histórias de fantasmas, vocês com certeza vão gostar dele. Sem contar aí toda a importância desse livro, um sabor a mais a ele. Além da edição ser lindíssima, olha isso aqui. Ela é toda cheia de coisas góticas e adereços e imagens maravilhosas, mesmo porque é Imaginário Gótico o nome dessa coleção, né? Em todo caso, chegamos ao tomo 2, então, que ele é inaugurado com A Noiva Morta, a.k.a. meu conto favorito. A Noiva Morta vai trazer aí uma narrativa encaixada, ou seja, é uma história dentro de uma história que está dentro de uma história. Nessa vila alemã, suponho, visto que os contos são alemães, né? Nessa vila alemã tem uma galera de férias que estão muito entediados, como só pessoas em férias costumam ser. E eles estão ali em busca de alguma coisa para fazer, sem ter uma Netflix. Eles acabam pedindo para que um italiano, um indivíduo que eles consideram muito estranho, porém que tem um grande talento para contar histórias, pede que esse italiano conte uma história para eles, como ele tem vindo fazendo aí todas essas noites. O italiano não se faz de rogado e senta lá para contar uma história de fantasma. Uma história, aquela coisa de história de fantasma que aconteceu com ele, com o amigo dele, sabe? Que aconteceu com o amigo dele. Enfim, ele vai falar ali, né, que ele estava visitando a casa de uns amigos, e esse homem, esse amigo dele, tinha uma filha muito bonita e ela estava ali em idade para se casar. Quando chega um moço para solicitar a mão dessa preciosa moça. E ele é todo bonitão, parece rico, então ele tá ali pronto para, né, ser admitido na família. E a moça aceita, fica apaixonada, aquela coisa, né? Porém, esse cara tem um segredo. Afinal de contas, ele tem um passado que ele não quer que ninguém conheça. É bem interessante, tem meio que um spoiler no título, então, né, vocês já podem imaginar para onde vai, mas a qualidade na narrativa e a forma como ela é contada é bem interessante, e talvez aí, se vocês não costumam ler muitos contos de fantasma, talvez vocês se surpreendam. Bem legal. Hora Fatal vai falar dessas duas amigas que vão visitar uma terceira, e quando chegam na casa dessa terceira, essa moça está muito tristinha, muito deprimidinha, e elas perguntam: ô minha filha, mas o que aconteceu? E a moça vai contar uma história. Senta aí que lá vem história, de fato, vem uma baita de uma história. E elas vão ficar sabendo sobre o que está acontecendo. É legal também. É aquele velho lance das maldições que eu gosto tanto. Depois vai ter O Redivivo. O Redivivo vai ser uma história de... que é um cara voltando dos mortos. Ele não é um fantasma porque ele é corpóreo, mas ele não é um zumbi porque... que horror.
Ele é um morto-vivo old school que não tem apreço por cérebros. Esse cara, essa moça, na verdade, né, a história dessa moça, ela era filha de um homem muito rico. Ai, eu adoro, todo mundo é muito lindo, muito rico. Menos os vilões, né? Os vilões são tudo feio mesmo. Mas essa galera rica que é toda muito bonita, né? Então tem essa moça que ela tem um pai que tá aí, né, de olho aí num bom partido para ela se casar. Só que ele tem uma regra meio peculiar, que é o seguinte: ele não pode sonhar com os brotos pelos quais a filha dele se interessa. Ou seja, ela vai se interessar por um broto, mas má notícia, papai dela sonhou com esse broto, ou seja, ele está fora de questão. No entanto, essa moça perturba tanto esse homem e tanto faz e tanto dá uma manipulada ali para fazer com que o sonho dele não seja uma coisa ruim, que ele vai lá e fala: tá bom, minha filha, vai casar com esse homem aí, tudo certo. E ela se casa, eles são muito felizes, muito apaixonados, até que, né, o dia a dia vai ali tirar um pouco do primor e do brilho desse romance. Eles vão notar que, na verdade, eles não gostam um do outro. E é isso. Vai ter todo um rolê, né? Até que o marido vai morrer. Isso aí. Vocês já podem imaginar aí pelo título do livro, né? Agora o que fica a saber são quais são os sentimentos dessas pessoas para os quais esse morto volta, né? Como é que fica nessa situação? Depois vai ter dois textos muito interessantes. Primeiro o Quarto Cinza, que é um conto de fantasmas, né? Tem um cara que ele tá num casarão, numa casona, numa mansão, num castelo, é sempre assim, né? Ninguém assombra uma kitnet. Por que raios um fantasma assombraria uma kitnet? Ele está lá assombrando esse casarão, essa mansão, e vai ter um moço morto de medo. Essa é uma história bem divertida também. O interessante sobre essa história é o segundo conto, que é o Quarto Preto. O Quarto Preto é um reconto do Quarto Cinza, só que explicando racionalmente tudo o que aconteceu ali com esse moço. É bem legal ler os dois em conjunto pra gente ver ali todo o conto anterior explicado. O Quarto Cinza, ele foi publicado originalmente, né, na vida real agora, foi publicado originalmente em um jornal que tinha boas tiragens, e ele era um jornal sério. E essa história foi escrita nesse jornal, né, foi divulgada como sendo uma história real. Então o Quarto Preto vai partir dessa premissa, vai tirar um baita de um sarro e vai ali analisar e contar, aplicando aí a racionalidade a essa história. Bem interessante. Daí, por fim, chegamos aos nossos dois textos, aos nossos dois contos extras, né? Que é O Franco Atirador e depois A Tempestade. O Franco Atirador é um conto incrível, é sobre um pacto fáustico muito interessante. A história é a seguinte: tem um cara que ele trabalha de escrivão, ele é um jovenzinho muito promissor, trabalha como escrivão ali, tá todo de boa. O problema dele é que ele se apaixona por uma moça lindíssima, perfeita, maravilhosa, que é filha de um caçador, ali um caçador que está a serviço do rei, ou do imperador, não sei, do rei, então está a serviço da nobreza. Esse caçador é muito importante e ele tem essa regra, né, visto que ele não tem filhos homens, ele precisa que sua filha se case com um caçador para que a tradição da família possa ser levada aí adiante. Pois bem, o escrivãozinho lá não tem nada de caçador, porém ele está tão apaixonado por essa moça que ele vai falar para o pai dela: ela fala que o senhor me ensina e eu tô querendo muito aprender porque eu quero vossa filha, então o senhor me ensina e eu me torno caçador e tá certo, tá tudo certo. E o cara vai aceitar, o velho, né, e surpreendentemente esse escrivão vai se dar muito bem na caça, vai sair matando o bicho igual um doido e ele vai se dar muito bem. Porém, quando o caçador-chefe lá vai avisar para todo mundo na vila que a filha vai casar com esse cara, com esse novo caçador, assim que ele fizer a prova dele lá e passar, né, com louvor, sei lá, eu acho que na prova ele tem que atirar no meio do olho de alguém, alguma coisa assim, no meio do olho de algum bicho, essas provas, né? E daí, quando ele faz esse anúncio, o cara começa a errar todos os tiros, não há milagre que faça esse homem acertar um tiro num bicho. Então todo mundo começa a ficar descontente e muito irritado, e a mão da moça ali começa a sair do alcance dele. Então um dia ele tá deprimidinho lá no meio da floresta, ele encontra um ser, um homem esquisitão, que vai falar: escuta meu filho, eu tenho aqui umas 10 balas que
olha, se você atirar mirando um alvo que está nas suas costas, ela vai acertar mesmo assim. E daí ele fala, só basta aí você querer. Hoje em dia a gente já fica com esse baita dessa pulga atrás da orelha, mas eu imagino que na época também, né? Porque a gente sabe que essas coisas nunca vêm de graça. Então o cara fala, beleza, passa pra cá, tô desanimadão, não acredito muito nesse milagre, mas passa pra cá. E não é que dá certo? Ele começa a atirar e acertar tudo, tá uma festa, tá um trelelê louco, e todo dia ele tem que caçar junto com o sogro, o futuro sogro, e as balas dele vão acabando e vai chegando o dia lá em que ele vai ter que fazer essa prova. E daí ele começa a ter uns pensamentos, porque tem uma lenda de que se ele for num determinado lugar naquela floresta e, sei lá, fazer uma dança lá e fazer uns negócios, uns rituais, ele vai poder conseguir um monte de bala, que nunca erra o alvo. Mas vocês sabem, como eu já disse, isso daqui não vem de graça. Leiam esse conto para saber no que dá esse negócio. É bem legal, eu acho que é o meu conto favorito. Muito bom. É interessante que ele nem faz parte de Fantasmagoriana, mas de Fantasmagoriana A Noiva Morta é o meu conto favorito. E depois dos bônus é com certeza esse daqui, porque A Tempestade de Sarah Utterson, qual é o nome dela? Do meio? Não sei. De Sarah Elizabeth Utterson, ele é bem meia boca. A Tempestade é o conto que vai falar sobre essa moça, que ela também mora numa mansão, ai meu Deus que surpresa, e ela tá aí querendo fazer uma festa, né? E ela faz essa festa, chama todo mundo, até os esquisitões. E ela vai chamar essa moça que acabou de se mudar para essa cidadezinha, e essa moça é bem estranha, ninguém sabe nada sobre ela não fala com ninguém. Mas surpreendentemente ela aceita participar dessa festa, só que quando estão todos lá festejando, acontece uma tempestade sinistra que impede todo mundo de voltar para casa. Só que essa moça, quando descobre que não pode voltar para casa, dá um piti nela, ela fica muito louca, fica querendo voltar de todo jeito, porque ela não pode ficar naquele castelo. E de fato, ela não deveria mesmo ter ficado naquele castelo. Que medão. E é isso, gente. Além desses contos, aqui tem um monte de texto extra. Vai ter galeria de imagens mostrando toda essa galera, né? Vai ter uma galeria de imagem mostrando, inclusive, vai ter esse marcador muito lindo. Olha que bonito. Todo góticozinho. Vai ter a galeria de imagens, mostra algumas imagens de entretenimentos necromânticos, por exemplo. Vocês provavelmente não vão conseguir ver. Mas mostra também, cadê a moça? Mostra a Sarah Elizabeth Utterson aqui, que bonitinha. Vai mostrar a Vila de Odate. Aqui, ó, o lugar da festa estranha com gente esquisita. Tem também um dos prefácios da Mary Shelley ao Frankenstein, em que ela vai falar sobre os contos de Fantasmagoriana e como eles influenciaram em muito aí a escrita de Frankenstein e como influenciou todo mundo ali que esteve naquela festa. E é isso que fez esse livro ficar tão famoso ali nas Europa. E agora espero que vocês conheçam também, tanto pelo valor histórico que tem isso aqui, que, gente, fala sério, né? É claro que não dá pra dizer que Mary Shelley não teria escrito Frankenstein, mas podemos ter certeza de que Frankenstein não teria sido Frankenstein se não fosse pela leitura e pela inspiração que esses contos trouxeram. Porque ele claramente tem um pezinho em algumas dessas histórias aqui. E a Mary Shelley, inclusive, reconhece isso. Enfim, isso aqui é muito legal, muito divertido. Se você estiver em uma festa esquisitona numa noite chuvosa, com seus colegas entediados, você também pode contar essas histórias aí pra eles. E tá chegando o Natal, vocês sabem que é uma tradição nas Europa de contar histórias de fantasma aí na noite de Natal. Então, sugiro aí pra vocês, se vocês já estiverem cansados dos fantasmas de Scrooge. Aqui, como em qualquer história de fantasma, tem algumas coisas de cunho moral. Então, por exemplo, não traia seu marido, não tente ressuscitar os mortos, não fique dançando pelado na floresta, por mais legal que isso possa parecer. E melhor ainda, não aceite presentes de estranhos, pelo amor de Deus, sabe? Vocês não estavam na escola? Na escola, as crianças já ensinadas a não aceitar presente, bala de estranho, não aceita bala de estranho,
Quem disse que histórias do século XIX não vão aí trazer ensinamentos importantíssimos para nós, não é mesmo? Em todo caso, fica aí a dicona desse livro para vocês. Se divirtam, gente. Divirtam-se com os fantasmas, eles são muito interessantes. E é isso, minha gente. Eu ando prometendo aquele vídeo sobre a Vila Diodati há um bom tempo. E, na verdade, o primeiro vídeo que eu fiz esse canal, eu provavelmente prometi. Mas esse momento tá chegando. Eu adoro, amo, vivo por histórias de encontros esquisitos entre escritores. Inclusive, nessa minha estante aqui, eu tenho um monte de biografia de escritor e vários desses encontrões, assim, que acabam influenciando escritas, né, de livros importantes da nossa literatura. Então eu quero fazer uma sériezinha aí desses encontros. E o primeiro vai ser esse encontro sensacional aí de Mary Shelley, Lord Byron, Percy e Claire Clairmont, Dr. Polidori, porque eu sou fascinada por essa galera. Eu sou mesmo, eu adoro uma gente decadente. Eu amo mansões abandonadas e gente entediada fazendo merda. Adoro. Então, em breve, vai sair aí esse vídeo aí pra vocês. E é isso, eu agradeço muito a vocês que assistiram até aqui. Vou deixar os links para todos esses livros no box de informações. Se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Para maiores notificações, ativem o sino. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.